Muito bem. Muito obrigado, irmão Alain, pela gentileza da acolhida das palavras. Pessoal, bom dia. Coragem, bom dia. Então, com muita alegria estou aqui. Eu confesso que com um santo temor também. Aqui, entre vocês, tenho professores, fui aluno do Murad. A professora Tereza Pazinho foi minha professora de geografia, lá no Colégio do Carmo. E Padre Ulisses tem um papel importante também na minha vocação, o irmão Viveiros, o irmão Alain tive a graça de conviver, de modo que são muitos sentimentos que nesse momento passam aqui no meu coração, mas enfrentando esse temor eu me lembro das palavras do meu antigo diretor espiritual. Ele dizia assim, olha, o padre tem que estar preparado para 3 coisas, sempre, para pregar, para comungar e para morrer. Ele acabou morrendo, tem 1 ano e meio que ele faleceu, né? Está junto de Deus. Mas isso para dizer da importância também de partilharmos, e aí a proposta que eu trago de reflexão, diante do tema, com Maria, ser uma igreja sinodal em missão, talvez não traga grandes novidades aqui para a gente, mas é o desejo de conversarmos um pouquinho e de despertar, talvez, alguns elementos que vão nos ajudar a compreender essa proposta do Papa Francisco, também na perspectiva missionária, e quais as inspirações que a Virgem Maria nos apresenta nesse caminho para uma igreja sinodal. Vamos lá, eu preparei alguns slides para dinamizar um pouquinho a nossa conversa. Já aproveito para, de público, parabenizar mais uma vez a Célia, uma amiga muito querida, pela belíssima apresentação. E nem se a gente tivesse preparado junto, tinha dado tão certo, que acho que vai casar certinho aquilo que nós preparamos. Então a proposta é essa, com Maria, ser uma igreja sinodal em missão. Quando eu recebi o convite, e diante da proposta de reflexão sobre a figura da Virgem Maria como irmã, eu achei assim, sensacional, fantástico. E talvez, eu até conversava com o professor Joaquim ontem sobre isso, né? Pode ser que uma outra certa resistência em compreender a Virgem Maria como irmã, pode ser que, de certa forma, denuncie a nossa fragilidade na fraternidade, a nossa dificuldade em construir esse caminho fraterno também. Então, mais do que nunca, é urgente olharmos a figura da Virgem Maria como nossa irmã e para aprender dela também a fraternidade tão necessária na caminhada sinodal da vida da igreja. A questão não é caminhar juntos, mas é como é que nós estamos caminhando. Eis o grande desafio. Então, a partir do tema, com Maria, ser uma igreja sinodal em missão, eu pensei essa nossa conversa a partir de 3 pontos. Primeiro, algumas notas sobre a sinodalidade no pontificado do Papa Francisco. Breves notas sobre a sinodalidade no pontificado do Papa Francisco. Depois, um olhar sobre a missão e a evangelização no tempo presente. Qual é o lugar da sinodalidade aí? Talvez uma relação entre sinodalidade e ação evangelizadora da igreja, retomando aqui alguns aspectos que a Célia já muito bem nos apresentou. E, por fim, 3 inspirações marianas para uma igreja sinodal em missão. Então, esse é um pouco o caminho que a gente vai percorrer aqui agora, nesse instante. Notas sobre a sinodalidade no pontificado do Papa Francisco. Dia 13 de março de 2013. Não sei onde você estava nessa hora, em que nós recebemos a notícia de que o cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito novo Papa com o nome Francisco. Eu, nessa ocasião, morava em Rondônia, na nossa igreja irmã de Guajará-Mirim. Sou padre diocesano, da Diocese de Luz, e fiz uma experiência na igreja irmã, fiquei 4 anos lá em Rondônia. Eu lembro que, diante do anúncio do Papa Francisco, o coração se encheu de expectativa. Mas é preciso hoje, mais do que nunca também, de certa forma, evangelizar as nossas expectativas em relação a todo o pontificado do Papa Francisco. Isso por quê? Talvez a primeira pergunta que a gente precise responder para entrar no coração da sinodalidade é justamente essa. Olhando nós mesmos, como igreja, na missão que você exerce, onde você vive hoje, qual é realmente o impacto na vida e na missão da igreja hoje do pontificado do Papa Francisco? São quase 10 anos. E 10 anos muito intensos,
Foram muitas e são muitas as iniciativas do Papa Francisco, belas iniciativas que, de certa forma, nos motivam e, mais do que isso, nos comprometem realmente com a dar visibilidade ao reino de Deus presente no mundo. E, sem sombra de dúvidas, um dos impactos na vida e na missão da igreja, do pontificado do Papa Francisco, diz respeito sobre a sinodalidade. Quer um exemplo concreto disso? No dia 14 de março de 2013, na primeira missa com os cardeais, depois do conclave, o Papa Francisco fez uma homilia pontual. O texto, naquela liturgia, era o Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus dava a Pedro, então, a missão de coordenar de forma sinodal a igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Já naquela ocasião, no início do seu pontificado, naquela homilia, o Papa Francisco dizia que aquela liturgia trazia para a gente um movimento muito interessante. Que movimento é esse? Lembremos que são as primeiras palavras do Papa Francisco enquanto sumo pontífice. Que movimento é esse? Quais são as primeiras palavras do Papa Francisco? Então é preciso encontrar esse movimento no caminhar, edificar e confessar. 3 palavras, 3 movimentos, 3 características. E aí o Papa Francisco convidava então a igreja a iniciar esse caminho. Logo no balcão ali da Basílica de São Pedro, assim que ele foi apresentado, ele disse: começamos agora um caminho de fraternidade, bispo e o povo, bispo de Roma com a comunidade. Então a perspectiva do caminho faz parte da identidade do Papa Francisco. E de certa forma uma ressonância também da teologia do povo, bem vivida ali na Argentina. Então isso é muito interessante. Caminhar, edificar e confessar. Só que isso traz também, e já trazia naquele momento, alguns riscos e desafios à própria sinodalidade da igreja. Quais são os riscos? Atenção agora. Confessar sem caminhar. Professar uma fé desencarnada, sem a perspectiva do caminho. Segundo risco, edificar sem confessar. E terceiro, caminhar sem escutar. Como é que esses riscos, a partir da perspectiva do Papa Francisco, apresentam-se como ameaças à sinodalidade da igreja? E aí tem uma lista muito interessante. A autorreferencialidade, a indiferença, lembrando as primeiras palavras do Papa lá em Lampedusa, diante da situação dos refugiados, riscos à sinodalidade nessa perspectiva. A autorreferencialidade, a autossuficiência, a nossa indiferença, o clericalismo, e aqui é bom entendermos hoje mais do que nunca que o clericalismo não se trata de uma classe, mas de uma cultura e de uma mentalidade que permeia todos os membros do povo de Deus, não somente o clero. Então, o clericalismo enquanto cultura também, enquanto mentalidade. E também a grande perspectiva que o Papa apresenta de um risco, a própria sinodalidade, de darmos couro, por assim dizer, a famosa cultura do descarte. E como se isso não bastasse, 2 outras preocupações do Santo Padre, que também têm relações diretas com a sinodalidade. A questão ecológica, Laudato Si. O Papa coloca em par de igualdade uma relação interessante, né? À medida que nós vamos perdendo humanidade nas nossas relações, no nosso modo de compreender o outro, à medida que a gente vai perdendo isso, o planeta Terra também sofre as consequências. Daí a importância de uma saudável antropologia teológica também, para a gente dar passos nessa relação também com a ecologia. E, para terminar, como se isso não bastasse, o grande desafio imposto à fraternidade. Aí vem a Fratelli Tutti, onde o Papa relembra: vós sois todos irmãos e irmãs. Então essa é uma primeira nota da sinodalidade, olhando em linhas gerais o pontificado do Papa Francisco. Ele trabalha esses temas e tantos outros num caminho sinodal, a partir da escuta, da qualidade da presença, para que essa escuta aconteça de forma eficaz. Avançando um pouco mais, ainda é preciso nos fazer essa pergunta, né? Mas, afinal de contas, por que falar de sinodalidade hoje? Por que falar de sinodalidade? Eu não sei vocês, mas assim,
Por conta da função hoje, eu faço parte da equipe nacional do Sínodo. Então, nós temos que fazer uma síntese para enviar aqui para o CELAM, para depois acontecer uma síntese continental. E acompanhando um pouco o processo nas dioceses, a partir da escuta, parece que nós estamos vivendo uma avalanche de reflexões sobre a sinodalidade. Na perspectiva semântica, hermenêutica, eclesiológica, enfim. Parece que a gente, com essa avalanche de definições e reflexões, a gente precisa ficar muito atento para a gente não perder o carisma e a essência dessa expressão sinodal na vida da igreja. Então, por que falar de sinodalidade hoje? Já que sínodo, sinodalidade, é caminharmos juntos, por que falar de sinodalidade hoje? Para responder essa pergunta, nós precisamos responder para nós mesmos. Como é que nós estamos caminhando enquanto igreja? Parece que em alguns setores da vida eclesial, parece que esse caminhar tem sido marcado por desuniões, agressividade, polarizações, dispersões, rivalidades, centralizações, autoritarismo. E parece que a gente está caminhando como que surdos também, não ouvindo a voz uns dos outros, não ouvindo a voz de Deus, só ouvindo a própria voz, tendo a si próprio como referência. Então parece que diante desse cenário, o Papa Francisco retoma essa questão da sinodalidade para que o nosso modo de caminhar não prejudique o anúncio do Evangelho, mas ao contrário, que o nosso modo de caminhar seja um testemunho da alegria do Evangelho para os dias atuais e que o nosso caminhar nesse sentido nos ajude a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo já vem gritando, sobretudo pegando como marco temporal o Concílio Vaticano II para cá. Então, por que falar de sinodalidade? Porque a gente está caminhando errado, não como Jesus nos ensinou. Mas está tudo perdido? Graças a Deus, não. Então, a gente precisa rever o nosso modo de caminhar. E aqui me permitam lembrar uma pergunta, não sei quem a fez, a Célia, que talvez é uma das grandes angústias nossas, né? Mas como colocar isso em prática? Como viver essa sinodalidade? A gente tem uma sede muito grande de receitas prontas e acabadas, né? Faça isso que tem isso como resultado. Mas na sinodalidade não tem receita pronta e acabada, mas nós temos bons ingredientes para viver então de forma sinodal. Por exemplo, na caminhada paroquial, nós que me permitam falar diretamente aos padres agora, como párocos, administradores ou vigários. Qual é a instância sinodal que talvez nós tenhamos mais próximo a nós, no dia a dia da paróquia? Os conselhos. Conselho de pastoral da paróquia, conselho administrativo, são instâncias legítimas também de sinodalidade. Mas seja para nós padres ou também para os leigos e leigas, né? Qual foi a última vez que a gente chegou num conselho, realmente, sem uma resposta pronta e acabada para problemas que às vezes a gente nem conhece direito? Às vezes nós temos respostas para aquilo que a gente não escutou. E temos respostas para todos os problemas do mundo. E parece que às vezes ainda aumentamos ainda mais os problemas e as discussões. Então, qual foi a última vez que eu cheguei enquanto padre, sinceramente, numa reunião do Conselho Pastoral, para escutar antes de tomar uma decisão, ou antes de ter uma decisão antecipada já preparada? E nós leigos também. Quando é que nós chegamos na reunião do Conselho sem dizer ao padre aquilo que ele deve fazer de forma certa, né? Então, a gente precisa exercitar essa escuta recíproca. E isso só será efetivamente eficaz quando nós nos abrimos à escuta da palavra de Deus. E aí vem aquilo que o Papa Francisco, no meu entendimento, de uma forma brilhante, chama a nossa atenção hoje. E aqui a gente precisa lembrar o dia 17 de outubro de 2015. O famoso discurso que o Papa Francisco profere por ocasião dos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos. E ali o Papa Francisco diz com todas as letras: o mundo em que vivemos e que somos chamados a amar e servir, mesmo nas suas contradições,
exige da igreja o reforço das sinergias em todas as áreas da sua missão. E olha a força das palavras do Papa Francisco. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do novo milênio. Até quando a gente vai deixar Deus esperando? Se não começar a partir de nós, nos lugares onde nós nos encontramos. As mudanças que nós queremos que aconteçam nas estruturas da igreja serão realidades quando começarem a acontecer naqueles que habitam as estruturas. E aí vem aquilo que eu dizia, um grande insight do Papa Francisco. É preciso então que a sinodalidade atinja também as estruturas eclesiais, as estruturas da igreja. Não para fazer pro forma, como o exemplo que eu dei dos conselhos, constituir por constituir, mas a legitimidade de todo o povo de Deus, da comunidade dos batizados, para ajudar a igreja a avançar na escuta. E aí vem uma das grandes contribuições da Virgem Maria. Ela transforma a escuta em caminho. É o que o Papa Francisco quer fazer. Amplia a escuta, mas é preciso traduzir a escuta em caminho. Traduzir a escuta em caminho. E aqui me permitam fazer uma distinção, né? Antes disso, lembrando então esse caminho sinodal do Papa Francisco, os sínodos que nós já vivemos com o Papa Francisco. O primeiro deles foi convocado pelo Papa Bento XVI e concluído com o Papa Francisco. Dia 24 de novembro, também de 2013, nós tivemos conhecimento da alegria do Evangelho. Então o Papa convocou o sínodo, Bento XVI, para pensar sobre a nova evangelização, mas com uma característica específica. A gente precisa pensar a nova evangelização para transmitir a fé. E aí vem a alegria do Evangelho, que traz esse conteúdo programático, belíssimo do seu pontificado. Para mim, é o documento ainda mais importante do Papa Francisco, precisa ser conhecido, decantado, todos os demais brotam da alegria do Evangelho, que é um documento extraordinário, né? Nós estamos vivendo agora esse período da visita ad limina, né? Os bispos estão fazendo a visita ad limina. Na semana passada eu conversava com um bispo que voltou de lá. Ele dizia assim que o Papa Francisco, muito informal, né? Dizia para ele assim, olha, a Evangelii Gaudium é a união da Evangelho Nunciante com o documento de Aparecida. Dizem que o Papa brincou assim, é uma cópia mais ou menos assim da Evangelho Nunciante e do documento de Aparecida, né? E realmente, por isso que a gente precisa voltar quantas vezes forem necessárias, atenção agora, aos princípios e às intuições do documento de Aparecida, que é a contribuição da igreja na América Latina para o mundo todo. E ai de nós se não fosse o Papa Francisco, a gente teria perdido o documento de Aparecida, que ele retoma isso de uma forma muito prática e bela na Evangelii Gaudium. Então, só para retomar os sínodos, olha o caminho que a gente já fez em quase 10 anos com o Papa Francisco. Falamos da evangelização nos dias atuais, falamos da família, falamos da juventude, falamos da Amazônia, o sínodo especial, e agora, sínodo sobre a sinodalidade. Aqui me permitam fazer um pequeno parênteses sobre uma Constituição Apostólica recente. Próximo domingo entra em vigor para valer, que é a Predicata Evangelium, que era a Constituição tão esperada do pontificado do Papa Francisco, que fala da reforma da Cúria Romana. E nesse caminho sinodal, concretamente falando, olha o que o Papa Francisco já fez. Agora, a Cúria Romana está a serviço da igreja em saída. E por meio dessa reforma, parece que agora se torna mais claro e de forma mais operacional, visível, falando, né? Esse caminho, então, sinodal das estruturas. Conversávamos há pouco tempo sobre essa Constituição, vale a pena a gente ler. E aqui está uma revolução que a gente ainda não tem noção desse impacto, e a gente nem sabe como é que isso vai se concretizar ainda daqui para frente. Que agora, por exemplo, as congregações, os chamados dicastérios, agora congregações da Cúria Romana, podem ter à frente leigos e leigas, como primeiros responsáveis. E um cardeal pode ter um leigo como chefe, entre aspas, nesses organismos de serviço da Cúria Romana, que está a serviço, então, do Papa, mas também das igrejas particulares.
Então, à medida que o Papa Francisco chama a nossa atenção para a importância da sinodalidade, ele dá exemplos de como colocar isso em prática, seja pela escuta, seja pela confiança, né, no povo de Deus enquanto comunidade de batizados. Mas para a gente, então, abraçar esse caminho proposto pelo Papa Francisco, uma distinção aqui é fundamental. Eu vejo isso como importante a partir da escuta, sobretudo do povo mais simples, que está interessado em responder, mas às vezes, em algumas dioceses, não tem criado estruturas que favoreçam essa escuta. Mas que distinção, então, é importante agora, nesse momento? Primeiro, a sinodalidade vai além do sínodo dos bispos. Caminhar juntos a partir daquilo que o Espírito Santo faz e realiza. Então, uma coisa é o sínodo dos bispos enquanto instituição de aconselhamento do Santo Padre. Outra coisa é a sinodalidade na vida da igreja. Para ficar mais clara essa distinção, o sínodo dos bispos é uma expressão da sinodalidade da igreja, como os conselhos pastorais, conselho econômico e assim por diante. Então, o sínodo dos bispos é uma expressão da sinodalidade da igreja. E aqui eu lembro de Dom Geraldo Lírio, eu aprendi isso com ele, que eu vou dizer agora. Ele tinha acabado de chegar do sínodo da família, e ele dizia assim, olha, para vocês guardarem no coração para sempre. O sínodo diz ao Papa, e é o Papa que diz à igreja. É um órgão de aconselhamento. Então, o sínodo diz ao Papa, e o Papa depois diz à igreja, geralmente por meio de uma exortação apostólica pós-sinodal. Então, há essa distinção. A sinodalidade enquanto estilo de vida da igreja, o caminhar juntos, escutando uns aos outros, dialogando, mas escutando também a voz do Espírito. Porque nessa caminhada sinodal, a gente consegue colocar em prática aquilo que São João 23 disse antes mesmo de acontecer o Concílio Vaticano II. É preciso evangelizar com clareza de pensamento e grandeza de coração. Assim dizia João 23. Evangelizar com clareza de pensamento e grandeza de coração. E isso só é possível em conjunto, em comunidade, em comunhão. E por fim, o fundamento da sinodalidade está no modo, e aqui já traz um aspecto novo, é existencial. O fundamento da sinodalidade está no modo como os apóstolos viviam com Jesus, e talvez aqui um exemplo clássico de sinodalidade seja a narrativa lá dos discípulos de Emaús. Jesus se aproxima, não teme a desconfiança, o medo e a incerteza, caminha junto. A sinodalidade vai aquecendo o coração, despertando o desejo do convívio, chega à mesa da Eucaristia como festa, e a Célia disse, estão bem para nós, e nos impulsiona a missão. Refizeram o caminho de volta para levar a alegria do Evangelho. O caminho sinodal está lá com os discípulos de Emaús. É no Evangelho que nós temos, então, esse fundamento. E aí, concluindo, qual é o enfoque, então, que o Papa Francisco apresenta para fazer o resgate da sinodalidade para nós nos dias atuais? E esse resgate que confronta com o nosso modo de caminhar, o nosso modo de compreender a igreja, o nosso modo de viver a comunhão, a participação e a missão. Comunhão e participação, a Célia foi brilhante aqui em nos apresentar os caminhos, sobretudo pela riqueza da América Latina. Mas na tentativa, então, de compreender a missão, também a partir do horizonte da comunhão e da participação, me permitam bem rapidamente trazer uma provocação da compreensão do que seja a missão em vista de uma igreja sinodal. Então, como podemos compreender, então, a comunhão em vista de uma igreja sinodal? Comunhão. Se eu pego o aspecto filológico, por exemplo, eu vou dizer, é comum, união. Mas eu aprendi com Dom Jaime, que é o arcebispo de Porto Alegre, que é uma outra forma de interpretação curiosa. Isso aqui é dele, viu, gente? Primeiro, podemos compreender a comunhão como um comunus. Um comunus. Lembrando, então, do munus de ensinar, santificar e reger. Comunus. Então, a comunhão, nesse sentido, vai dizer que todo o povo de Deus, leigos e leigas, ministros ordenados, vida consagrada, enfim, a comunidade dos batizados,
possui um único empreendimento comum, que é dar visibilidade ao reino de Deus por meio do discipulado, de uma vida santa, que faz eco e reflexo ao mistério da encarnação. Então, a comunhão pode ser compreendida assim também. Temos um comum empreendimento, que é dar visibilidade ao reino de Deus, pelas nossas opções, pelo nosso testemunho de vida, sobretudo por meio do discipulado. A comunhão também pode ser compreendida como uma comum tarefa que nós temos, que é evangelizar todos os membros do povo de Deus. E no discurso dos 50 anos do Sínodo, o Papa Francisco dizia isso com todas as letras. O empenho para tornar a igreja mais sinodal não pode ficar restrito ao clero, aos bispos, mas a todo o povo de Deus, a partir de onde nós nos encontramos. E aí é preciso pensar quais as disposições que nós temos para viver a comunhão, às vezes diante de um mundo de surdos, né, que não se escuta a não ser a própria voz. E por fim, a comunhão enquanto comunos nos ajuda a pensar que temos esse empreendimento comum, essa tarefa comum de evangelizar e um serviço comum. E que serviço é esse? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A comunhão nos faz trabalhar em favor da vida, sobretudo com um olhar especial para os mais pobres. E aqui nós não podemos nos intimidar hoje diante das inúmeras acusações que nós recebemos, sobretudo quando nós falamos do serviço aos pobres, né? É preciso mais do que nunca recuperar a alegria de servir. E aqui eu lembro do grande convite que o Papa Francisco nos faz com a Jornada Mundial dos Pobres. Olha que interessante, o que o Papa vai dizer? A nossa caridade cristã será autêntica quando eu estabelecer proximidade, vínculo, presença também com os mais pobres. Não é simplesmente um gesto assistencialista, mas é de qualidade da presença. Os pobres têm nome, têm sonhos, têm esperanças, querem ser ouvidos. E para que nós possamos viver a comunhão a serviço da vida e da vida em plenitude, nós não podemos abrir mão das opções que Jesus fez a partir do horizonte do Evangelho. Comunhão, então, nessa perspectiva, para entender a missão no caminho sinodal. E, olhando então a Virgem Maria, ela nos ensina a comunhão. De que modo? Como irmã que escuta, que sabe ouvir e por isso cumpre a vontade do Pai. Lembremos da visitação. Todos que falaram até agora lembraram da visitação. Maria visita Isabel como irmã e Isabel acolhe Maria como mãe para exercer o cuidado. Não há contradição. Há uma beleza aí. Ela visita e é acolhida como irmã e serve como mãe. E aqui temos uma outra intuição belíssima. Então, a Virgem que escuta a palavra, e é a palavra que tem o poder de reorganizar também os nossos corações, as nossas opções. Como acontece lá no livro do Gênesis, né? Deus vai dizendo e tudo vai se organizando. Então, para organizar a sinodalidade na vida da igreja, é preciso ouvir essa palavra que organiza, que aponta a direção, que nos irmana nesse horizonte. Mas ela também nos ensina a comunhão, fazendo companhia aos apóstolos no cenáculo. Pentecostes aí, no próximo domingo, né? Então, se nós queremos estar na companhia de Jesus, mesmo sem ser jesuíta, a gente precisa estar também na companhia da Virgem Maria, que dá testemunho da igreja nascente. E por fim, olha que interessante, ela nos ensina a comunhão, permitindo ser cuidada pelo discípulo amado. E talvez aqui, sobretudo para nós que estamos aí na lida, no dia a dia, né? No cotidiano, ser cuidado também, permitir-se ser cuidado, é favorecer então a comunhão. Permitir-se ser cuidado, porque a gente fala muito de cuidar, cobramos uns aos outros para a gente cuidar. Mas receber o cuidado do discípulo amado é também estabelecer aí comunhão. Deixar-se cuidar é viver a comunhão. E a escuta da palavra e de nossa adesão a ela. Concluindo, e aí a Célia, como eu dizia, parece que a gente se preparou junto, né, Célia? A confiança é que desenvolve a comunhão. Para uma igreja sinodal, nas nossas próprias relações é assim. Só há comunhão se antes a gente vive a etapa da confiança. E aí a gente não reza da boca para fora todos os domingos, né?
Creio na igreja, creio na igreja, creio na igreja. A gente está precisando recuperar o primeiro tema da campanha da fraternidade. Lembre-se, você também é igreja. As suas opções e atitudes favorecem a comunhão na igreja. E por fim, então, para entrar na missão, e aí já começando a chegar na metade, viu, irmão Alan, da nossa conversa, a participação. Eu fiquei, confesso para vocês, um pouco angustiado, porque às vezes a gente tem a tendência, eu sou muito assim também, de começar às vezes uma reflexão a partir de definições, né, claras e distintas. Mas se a gente olha no direito canônico, nos documentos da igreja na América Latina, nós temos aí diversas formas de compreender o que seja a participação. Mas eu encontrei uma definição que eu acredito que vai nos ajudar a entender o que o Papa Francisco deseja com a participação em vista da sinodalidade, que eu encontrei na Sacrosanto Concilium, para fazer então essa transposição. Como compreender então a participação? Caminhando juntos, devemos participar de que modo? Aí a Sacrosanto Concilium é perfeita. Número 41 e depois o número 48. No número 41, então, falando então da participação, a Sacrosanto Concilium afirma que a participação é a autêntica manifestação da igreja. Mas de que modo a participação ela é a autêntica manifestação da igreja? De que forma? Se ela for consciente e ativa. Então a sinodalidade, esse caminhar juntos, deve nos tornar conscientes e ativos também, em vista da missão evangelizadora, do anúncio do Evangelho. Olha que interessante. A participação ela acontece de forma eclesial e em vista da sinodalidade, se ela for consciente e ativa. Mas há uma outra nota muito importante, no número 48. Essa participação, ela tem uma nota muito, muito curiosa. Falando então do mistério, e aí a perspectiva da festa que a Célia lembrava para nós, a igreja procura fazer então com que os fiéis estejam presentes ao mistério eucarístico, não como, eu não estou enxergando aqui, gente, vocês me ajudam a ler? Não como é que está aí? Eu estou com um problema de ouvido também, como é que está aí, gente? A participação não pode deixar ninguém estranho, nem espectador. Como é que uma pessoa deixa de ser estranha na minha vida? Quando eu vou tomar um cafezinho caprichado, igual há pouco nós tomamos ali, né? E conversa com fala da história, né? Ou de onde você é. Então, a participação, ela acontece quando a gente estabelece essa proximidade e a gente não é mais estranho uns com os outros. Não sei quem me disse ontem aqui, se tiver por aí, dá um sinalzinho. Falei assim, padre, a igreja é uma grande roça, né? A gente encontra todo mundo assim, de um lado para o outro, né? Eu não lembro quem me disse isso. Então, é esse ambiente da cozinha mineira, né? Eu sou mineiro lá da região da Canastra, né? Tem um queijinho muito bom, então aquele ambiente da cozinha, né? Onde não há ninguém estranho. Mas também não podemos ser espectadores. Aí a participação acontece como o Papa Francisco deseja. Todo mundo, homens e mulheres, de boa vontade, todos os batizados, sem distinção, somos todos irmãos. E por fim, participantes então que sejam conscientes, piedosos e ativos. Não há lugar para indiferença no coração de quem se encontrou com Jesus Cristo. Que como disse o Papa Bento XVI aqui em 2007, conhecer Jesus é a nossa alegria, anunciá-lo é a nossa missão. Anunciá-lo com a alegria do Evangelho, diz belamente o Papa Francisco. Então olha que interessante compreender a participação assim. Então concluindo, olha que legal. Participar é fazer o quê, minha gente? É entender o que se passa. E Nossa Senhora também passou por isso. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O diálogo, a escuta, entender o que está passando. Só que a gente não tem paciência de ensinar, a gente já dá tudo por suposto. É preciso rever o nosso modo de transmitir também a fé. Isso quer dizer o quê? Que todos e todas temos algo a aprender e algo novo a descobrir. Quando nós nos fechamos à novidade do Espírito Santo, matamos a sinodalidade. Todos nós, bispos, padres, diáconos, religiosas, lá na Patagônia, né?
Às vezes tem padre que acha que já não precisa aprender mais nada, né? Pronto, é acabado. Errado. Matamos a sinodalidade quando a gente acha que já sabe tudo. E quando achamos que sabemos tudo a partir dos conceitos, não são conceitos, mas a sinodalidade, e é aqui no meu entendimento a grande novidade do Papa Francisco, é experiência, é relação, é convívio. Então participar é entender o que passa, mas é também instruir-se com a palavra. O que está em destaque são expressões da Sacrosanto Contínuo. Nossa Senhora também viveu isso. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a morada da palavra. Com o nosso belo santuário revestido pela palavra, nossa vida deve se revestir dessa palavra. E a intuição que brota disso, todos e todas temos algo a oferecer também e a contribuir. Algo a oferecer e a contribuir. E por fim, é preciso alimentar-se da mesa do corpo do Senhor. Nossa Senhora disse, fazei tudo o que Ele vos disser. E Ele disse, fazei isso em memória de mim. Todos temos algo a receber. Temos uma fome que precisa ser saciada. E concluindo, a Sacrosanto Contínuo vai dizer, tudo isso no oferecimento cotidiano de si mesmo. Sem o oferecimento de si próprio, a abertura para aprender, a humildade para aprender e para oferecer algo, fazendo da nossa vida uma oferta generosa da presença do Espírito que habita em nós. E atenção agora, não está no caminho errado quem tem o coração no lugar certo. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E no coração de Deus estão todos e todas, os pobres, os mais simples. E são eles que nós somos chamados a escutar também. E aí então vem o coração já começando a então aterrizar a nossa partilha. Como compreender a missão e a evangelização no tempo presente para colocar tudo isso em prática? Como? Primeiro passo, sinodalidade e evangelização. A razão de ser da sinodalidade é para que a gente, caminhando junto, se escutando, possamos também anunciar em conjunto. E aqui está um princípio da evangelização que eu acredito que a gente precisa recuperar e que a gente não pode esquecer. E que princípio é esse? Vamos lá. Evangelho Enunciante, número 60. Evangelizar não é para quem quer que seja um ato individual e isolado, mas um ato profundamente eclesial. Não evangelizamos sozinhos, a gente evangeliza enquanto igreja. A evangelização é um ato eclesial daqueles que estão no mesmo caminho, com o mesmo horizonte. Portanto, isso supõe um caminhar em conjunto a partir de 3 princípios, que na verdade são 3 atitudes, são 3 ações que o Espírito Santo realiza em nós. É Ele que realiza a sinodalidade, a comunhão, a participação e a missão, nesses termos que a gente lembrava. E aí vem a definição clássica do Papa Francisco, e foi esse meu trabalho de conclusão lá na pós-graduação também, a definição que ele traz ao reino de Deus. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Onde você tem evangelizado? Quais os sinais do reino que a gente já percebe ali? Onde nós temos servido em conjunto? Quais os sinais do reino presente ali? Em sinodalidade. Avançando então, sendo uma igreja então em saída missionária, é o que nós precisamos para poder viver a missão nos dias atuais. É preciso evangelizar, tornando o reino de Deus presente no mundo, mas sendo uma igreja missionária, e falar da igreja missionária hoje é falar da igreja em saída. Antes de morar em Brasília, eu morava numa cidadezinha no centro-oeste de Minas, chamada Luz. A cidade é tão pequena como o nome, são 18 mil habitantes, tem 2 paróquias, éramos 6 padres lá, mais o bispo. E eu trabalhava na catedral, e a gente falando dessas coisas, né, assim, acabou a missa um dia lá, eu saindo lá na porta da catedral, uma senhorinha veio assim, padre, agora eu entendi a igreja em saída. Eu falei assim, pois é, dona Maria, pode me dizer então, o que é a igreja em saída? Ela disse, pois é, o povo está saindo da igreja em tudo para os crentes, né, isso não pode acontecer não. Aí eu disse assim, mais ou menos, dona Maria, né, assim, a gente precisa de viver o ecumenismo e tal, mas senta aqui, vamos conversar sobre essa igreja em saída. E não somente, assim, os padres também, eu servi como coordenador de pastoral 5 anos na minha diocese. E quando a gente falava de igreja em saída, eu via a angústia dos padres, sobretudo os mais experientes, né?
Eu lembro do Monsenhor, já faleceu, o Monsenhor Olavo, e ele dizia assim, mas me explica o que é essa igreja em saída. E no meu entendimento, o número 24 é a definição clássica da igreja em saída. Para ser missionário, a gente tem que estar bem unido aí ao número 24 da Evangelii Gaudium. Então, o que é essa bendita igreja em saída? É uma comunidade de discípulos. Mas quais são as características que fazem os discípulos serem discípulos e discípulas em saída? Quais as tarefas que devemos assumir para ser uma igreja em saída? E aí vem as notas que o Papa Francisco disse, que para a gente é um bom caminho para avaliar as nossas ações pastorais. Que caminho é esse? Primeiro, tem que ter iniciativa, né, minha gente? Não é ficar de braço cruzado, reclamando, lamentando. E pode ser que isso aconteça muito, às vezes, nos nossos meios. Então, tem que ter iniciativa. Deixa a mão de reclamar, tenta fazer algo diferente. Mas não a partir de si, da escuta da comunidade, da escuta do Espírito, como a resposta de um coração que reza. Tem iniciativa. Nossa Senhora fez isso. Com Jesus no ventre, a iniciativa de servir Isabel. Mas também a gente precisa se envolver. E envolver outras pessoas. Não é a gente sozinho. A capacidade de envolver o outro é a marca registrada também da igreja em saída. Temos que envolver as pessoas. Acompanhar também os processos. Não é simplesmente lançar a semente e sumir. Acompanhar os processos. Mas também é preciso frutificar. Mas não um fruto genérico, sem semente, e pensar a perspectiva vocacional também nas nossas comunidades, na ação evangelizadora, cuidar daqueles que virão também depois de nós. E por fim, fazer festa. Fazer festa. E aqui o Papa Francisco vai dizer, é verdade que o trigo mais o joio caminham a vida toda. Mas a gente não pode perder a paz por conta do joio, mas tem que se alegrar pelo bom trigo, porque é do bom trigo que a gente faz o pão da Eucaristia, né? Então são as iniciativas de uma igreja em saída. Então, eu sou uma igreja em saída se eu vivo essas 5 características que o Papa nos apresenta nessa belíssima exortação. Avançando um pouco mais, como que a Virgem Maria nos ensina então a missão a partir daquilo que o Papa Francisco nos diz? Primeiro, ela é a primeira missionária, no encontro com Isabel para servir. Depois, seguindo para Belém. Para essa nossa conversa, eu fiz uma pesquisa bíblica para ver nos evangelhos qual é a primeira vez que aparece a palavra caminho e qual é a última vez que aparece nos evangelhos a palavra caminho. A primeira vez que aparece caminho nos evangelhos é lá em Mateus, quando o autor sagrado vai dizer que os magos foram avisados em sonho para voltar para casa, mas por um outro caminho. Voltar por um outro caminho. Então, encontrar-se com Jesus, que é a nossa alegria, e anunciá-lo, que é a nossa missão, supõe um novo caminho. Um novo caminho. Reencontrar ou descobrir esse novo caminho que só o Evangelho nos traz. E quem é esse caminho? Para nós, e aqui pode esquecer tudo o que eu disse, mas lembra disso. Para nós, caminho não é lugar, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a sinodalidade é a amizade com Jesus. E aqui vem uma obra do cardeal Tolentino, que quem não leu precisa ler, sobre a teologia da amizade. Para quem tem um amigo, o caminho nunca será longo. Belíssima obra do cardeal Tolentino, né? Para nós, o caminho é uma pessoa. E pessoa a gente conhece se relacionando, amando, conhecendo. E a última vez que aparece a expressão caminho nos evangelhos, em São João. 4 vezes em João aparece caminho. Primeira vez falando de João Batista, e depois quando ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a última vez que aparece caminho nos evangelhos, é Jesus se identificando com o caminho. Ele é a própria sinodalidade, né, em si. Seguindo, ela nos ensina a missão, refugiando-se no Egito, mas confiante naquele a quem ela cuidava. Regressando para a descrição de Nazaré. E na vida pública, aquilo que eu dizia, ele é o caminho, né, acompanhando Jesus na sua vida pública. Também fiel no caminho do Calvário e em pé aos pés da cruz. E concluindo, em Pentecostes, na igreja nascente. Avançando um pouco mais, e aí então para a gente viver então a alegria do Evangelho, trazendo essa missão para o caminho sinodal
pertinente para os dias atuais, é preciso ficarmos atentos àquilo que o Papa Francisco vai dizer, e aqui eu já termino esse aspecto da missão antes de concluindo. Primeiro, não deixemos que nos roubem o entusiasmo missionário. E o entusiasmo nós vamos reencontrar e redescobrir quando o nosso coração se encher de esperança e não de pessimismo. Já basta o que tem de gente aí para puxar para trás. Já basta. Seja sinal da alegria do Evangelho, mas não com um entusiasmo momentâneo, mas de saber que Jesus Cristo é a nossa alegria e o caminho dele não é diferente do nosso. Vai ter cruz? Vai ter sofrimento? Muito. Jesus disse, né, vocês vão receber 100 vezes mais, pai, mães, irmãos. Podia terminar aí, né? Aí depois ele fala da perseguição. Mas é de saber que nesse caminho a gente não está sozinho. Ele está no meio de nós como o próprio caminho. Isso é maravilhoso, muda a nossa vida. Não deixem que roubem o entusiasmo missionário nosso. E nem a alegria de evangelizar. Tem gente que fala, não, já não dá mais não para evangelizar. O pessoal não escuta, ninguém quer nada com nada. Mas a alegria da evangelização deve ocupar um lugar importante na nossa vida. Não deixemos que nos roubem a alegria da esperança que não decepciona. A alegria de ser comunidade. E aí a gente pode dizer, numa casa redentorista, né? Unidos em Cristo com Maria, para viver e crescer em sinodalidade. É um projeto de vida muito bonito, né? E não deixem que nos roubem o amor fraterno. O amor fraterno. Concluindo, então, 7 notinhas, então, sobre a sinodalidade, segundo o coração do Papa Francisco. Atenção, não podemos mudar efetivamente as estruturas sem transformar o modo de viver e habitar nelas. Isso é muito forte. O modo de viver e habitar as estruturas vai dizer da nossa capacidade sinodal ou não. Segundo, os documentos preparatórios falam isso recorrentemente. A sinodalidade é um estilo de vida, mais do que um conceito. É um modus vivendi. Então é preciso escutar uns aos outros, escutar e dialogar sobre todos os assuntos que dizem respeito a nós. Terceiro, aqui vem o coração, e eu acredito que é o mais importante dessas conclusões. O caminho sinodal é uma experiência que suscita uma mudança de comportamento que dê lugar a uma mudança de estrutura. A conversão pastoral acontece depois da conversão pessoal. Então, a mudança na estrutura, ela acontece quando o meu modo de me colocar na estrutura também é novo. De novo, o caminho sinodal é uma experiência que suscita uma mudança de comportamento que dê lugar a uma mudança de estrutura. É reaprender a falar uns com os outros e a trabalhar juntos. O desafio, então, é escutar a voz pequena, a voz marginal, periférica, ouvir os pobres. E eu bato muito nisso aqui, quem me conhece sabe, né? Sobretudo com o trabalho do Fundo Nacional de Solidariedade, a gente anda visitando os projetos, acompanhando um pouco esse processo. A gente precisa falar em nome dos pobres? Sim, em alguns momentos isso é importante. Mas a gente precisa favorecer espaço para que os pobres sejam ouvidos pela sua própria voz também. Não falar somente em nome dos pobres, mas ouvi-los na sua própria voz. Isso acontece a partir da nossa proximidade, da qualidade da nossa presença, de querer caminhar junto com os pobres. E não caminhar para os pobres, mas querer caminhar junto com os pobres. Então o desafio é escutar essa voz pequena, que ninguém escuta, e trazê-la à tona. Escutar a voz. Eu não sei se o irmão Alain vai lembrar disso, mas a gente era seminarista menor aqui em Aparecida, sempre lembro desse caso. A gente estava saindo da Basílica Histórica para o santuário. E o padre Darcy Nicioli, nós encontramos ele no antigo Hotel Recreio, estava uma turma ali junto, o Florentino, o Odair, um bando de seminaristas, e encontramos o padre e estava descendo ali para o santuário. E no meio do caminho, uma senhora negra, ajoelhada, devia ter lá os seus quase 70 anos, pagando promessa, aqui, ó, em Aparecida. E aí nós vimos aquela situação, aquele bando de seminarista atrevido, foi procurar essa senhora, Dona Maria do Carmo, nunca mais esqueci, de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. A neta tinha sido curada de uma leucemia, e ela foi e contou a história para a gente. Estava ali, nós atrapalhamos a senhora, coitada, estava rezando, né? Fomos lá,
Aí começou uma discussão ali com os seminaristas e ela. A gente dizendo, olha, a senhora, até aqui Nossa Senhora vai ficar feliz já, a senhora já cumpriu a promessa até aqui. Vamos caminhando com a gente, para a gente poder rezar junto no santuário. Aí foi a briga. A gente insistindo para ela não cumprir a promessa, ela insistindo em cumprir a promessa. A gente insistindo para ela parar, até que no meio do caminho ela disse assim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz a promessa, foi para ela, não foi para vocês. Aí a gente disse, então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos rezando junto, né? Mas às vezes a gente quer impor o nosso modo de pensar, a gente quer impor as nossas soluções e desrespeitamos às vezes aquilo que o outro tem de mais sagrado, né? Que é o Espírito que habita no seu coração. Então o desafio é escutar a voz da Dona Maria do Carmo, sem querer impor a minha, para viver a sinodalidade. E tem muita Maria do Carmo por aí, às vezes na nossa paróquia, no dia a dia que a gente enfrenta, né? E a sabedoria pode vir do último também. Aqui o caminho sinodal lembra também de um conselho de São Bento, nos mosteiros, né? Escutava o monge mais antigo, mas também o mais novo, né? Para buscar sabedoria a partir dessa escuta de todo mundo, a escuta de todos. E por fim, recuperar a sinodalidade enquanto estilo eclesial necessita que sejamos amigos do Evangelho. Aí aqui eu vou lembrar do beato Antônio Chevrier, que é o fundador dos Padres do Prado, que eu faço parte. Ele dizia bem isso. Conhecer Jesus Cristo é tudo. A importância do estudo do Evangelho, mas da vivência do Evangelho enquanto compromisso de quem quer fazer da sua vida uma boa nova. O caminho sinodal é o caminho em que a boa nova concretiza. E aí as inspirações. 3 inspirações para nós, né? Talvez Nossa Senhora nos ensine que a tão desejada cultura do encontro que o Papa Francisco espera seja realizada, né, concretizada por meio da sinodalidade. E aí 3 inspirações de Nossa Senhora para uma igreja sinodal. Primeiro, está faltando um Rzinho aí, vocês me desculpem, né? Redescobrir a arte de escutar. Redescobrir a arte de escutar. Escutar a palavra, escutar no horizonte da relação entre fé e vida, escutar. Dedicar tempo, então. Se eu tenho que escutar, eu preciso dedicar tempo, qualidade da minha presença. Preciso interromper a rotina para poder escutar de verdade. E a escuta que acontece a partir do convívio que aquece o coração, estabelece desejo de proximidade e de presença. E aí vem talvez a grande intuição da Virgem Maria, nossa irmã no caminho sinodal. Transformar aquilo que a gente tem escutado em caminho, não no nosso próprio caminho, mas no caminho da igreja, no caminho do Evangelho, para superar todo e qualquer clericalismo, para recuperar a beleza da vida de batizados. No texto base da campanha de 2020, nós inserimos essa reflexão lá, que a gente precisa redescobrir as águas da bacia do lava-pés. Redescobrir as águas da bacia do lava-pés. Abandonar a bacia de Pilatos da indiferença, mas recuperar a bacia do lava-pés, como comunidade de batizados. Transformar a escuta em caminho. Quando ontem a Alzerinha falava disso, eu vibrei por dentro. Assim, eu estou em sintonia com ela. Deus muda as relações e as relações se transformam quando há vínculo, quando há convívio. A sinodalidade, portanto, recupera a beleza da escuta e concretiza a cultura do encontro. E aí uma frase de Santo Ambrósio, que é um lema que eu trago hoje, nesse momento da minha vida. Aquilo que o amor faz, o medo jamais poderá realizá-lo. Não tenhamos medo da sinodalidade, da proposta que o Papa Francisco nos traz. Não tenhamos medo. Aquilo que o amor faz, o medo jamais poderá realizá-lo. Segunda inspiração, então, reencontrar Jesus no caminho. Quando Jesus, então, vai com José e Maria a Jerusalém, José e Maria voltam para casa, e o que eles percebem, então, no meio do caminho? Cadê Jesus? Vou falar baixinho aqui, né? Pode ser que a gente tenha vivido a mesma coisa, né? Cadê Jesus? E aí vem a beleza e a inspiração de Nossa Senhora para a gente. Se você percebeu que perdeu Jesus, para. Não dê nem um passo a mais.
Volte atrás se for preciso, porque é impossível caminhar sem a presença dele. E aí a gente precisa ter a coragem de parar, a coragem de voltar atrás para recuperar os princípios, as motivações, para reencontrar Jesus, para a gente não caminhar sem ele. Grande contribuição da nossa irmã Maria na caminhada sinodal. Reencontre Jesus no caminho. Não avance sem ele. Isso supõe o que de nós? Uma espiritualidade, rezar mesmo, mas fazer da vida uma oração. E por fim, uma outra inspiração. Servir com alegria é servir com comunhão. Aí retomo, e aí eu vou concluindo, as 3 inspirações do Papa Francisco nas primeiras palavras do seu pontificado. Nossa Senhora nos ensina a caminhar porque ela viveu a alegria do encontro. Ela nos ensina a edificar porque ela gerou e formou Cristo, e nós somos chamados também a gerar e formar Cristo em nós, como diz aquela belíssima canção, né, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, para que a gente possa gerar e formar Cristo em nós e oferecê-lo ao mundo. E por fim, confessar a importância do nosso testemunho sinodal. Concluindo então, faço aqui 2 destaques, aí eu prometo que eu termino, viu, irmão Alain? Só mais 2 minutinhos, é rapidinho, né? Conclusão. Primeiro, seria muito desonesto da minha parte terminar sem falar da piedade popular. O melhor exemplo de sinodalidade mariana eu encontro na Diocese de Luz, que é a minha diocese, na festa do Congado, de Nossa Senhora do Rosário. Está lá. Essa foto é de lá, da minha antiga paróquia de 2018. Saudade. Saudade. Há uma sintonia na medida que esse povo caminha maravilhosa. Igual a festa de São Benedito aqui em Aparecida, né? A gente tem que ter paciência, que a procissão dura 4 horas. É um passo para frente, 3 para trás, vai para um lado, vai para o outro. Mas, gente, há uma sintonia, uma beleza, uma comunhão que Nossa Senhora coordena. E essa, então, é a festa lá de Luz. E quando o Padre Ulisses falou desse momento aqui, para a gente partilhar, eu ficava pensando, Maria, sinodalidade, lembrei da festa do Congado, e lembrei de um encontro que eu tive com a dona Virgínia, que está aí, essa senhora. Infelizmente faleceu de Covid, ano retrasado. E quando eu conversava com a dona Virgínia, que no auge dos seus mais de 90 anos, organizava a família, a comunidade, para poder viver a festa do Congado, viver a festa de Nossa Senhora, ela dizia para mim assim, padre, mas que festa bonita, se o céu for assim, agora que eu quero ir para lá mesmo para o céu. E aí ela disse para mim uma frase, e aí eu vou concluindo com ela. Ela disse para mim assim, padre, Nossa Senhora caminha com a gente dançando. Nossa Senhora caminha com a gente dançando. E o meu amor, padre, é verdadeiro, viu? E o meu amor é verdadeiro. Nossa Senhora caminha com a gente dançando, e o meu amor é verdadeiro. E aí fizemos uma música para a dona Virgínia, eu queria a ajuda de vocês para cantar um refrãozinho. Queria que a gente acompanhasse nas palmas. As palmas nesse ritmo aqui, assim, ó. Será que a gente consegue? Isso, mais forte. Aí. Eu sou devoto da Senhora do Rosário, e é por isso que me chamam congadeiro. Eu bato caixa, eu balanço meu pandeiro. Eu tenho fé, meu amor é verdadeiro. De novo. Eu sou devoto da Senhora do Rosário, e é por isso que me chamam congadeiro. Eu bato caixa, eu balanço meu pandeiro. Eu tenho fé, meu amor é verdadeiro. Gente, isso aqui é para estremecer o coração de qualquer um, não é verdade? Em homenagem à dona Virgínia, que lá do céu, né, também olha por nós. E para vocês não esquecer do Padre Patrick, o hino da Igreja Sinodal no Horizonte Nossa Senhora. Pelas estradas da vida. Olha os destaques aí, né? Nunca sozinho estás, contigo pelo caminho. Santa Maria vai. E o que a gente pede é isso. Eu pensei que era o órgão, já ia cantar aqui. Nossa. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem.
Agora, quando ela chegar, não manda embora, viu, gente? Acolha, porque tem gente que acaba fazendo isso. Então, se pelo mundo os homens, olha o risco que a gente corre, sem conhecer-se vão. Isso não pode acontecer com o povo de igreja, com quem é de Cristo. Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. E aqui eu lembro de outra música do Congado, né? O pessoal canta assim, me dê a mão que eu te passo na pinguela, a pinguela é de Imbaúba, pode ter caruncho nela. Então, se no caminho tiver essas pinguelas perigosas, mas não vai faltar a mão de quem caminha junto, né? E concluindo, mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar, luta por um mundo novo, de unidade e paz. Se parecer tua vida inútil caminhar, olha que inspiração para a gente. Lembra que a sua vida, onde você se encontra, com as opções que você faz, com seu amor a Jesus Cristo e verdadeira devoção a Nossa Senhora, você abre um caminho e outros te seguirão. E não se esqueçam disso, e aqui eu termino. O caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Que os nossos pés escolham o caminho da sinodalidade, da comunhão, da participação, da missão, o caminho da boa nova do Evangelho. Deus lhes pague pela paciência. E passei uns 5 minutos, irmão. Que bom, né, gente? Que Nossa Senhora continue conduzindo o caminho tão sinodal, tão missionário, cheio de testemunho do nosso querido Padre Patrick, né, gente? Olha, o padre, estava muito bom. O João Gabriel, que ele vai mandando a mensagem, falou, irmão, estão gostando muito. Como o almoço em seguida, vamos deixar o Padre Patrick apresentar o que tiver para acrescentar. Está muito boa a fala dele. É ou não é, gente? Que beleza, né? Muito em consonância com tudo que nós estamos ouvindo nesses dias, com a irmã Maria Freire, com a Alzirinha, com a Vilma, hoje de manhã com a Célia. Tudo isso nos provoque nessa comunhão, participação e missão. E quanto Nossa Senhora nos inspira. Vamos lá online, João? Nós temos participações online, né? Vamos começar com eles agora, gente? Depois nós voltamos aqui entre nós. Tem 12 minutinhos para o meio-dia. A gente vai conversando. A professora Márcia também tem uma orientação, né, professora? Dos seminários. Então vamos com as participações online. Vamos lá? Bom dia, Padre Patrick. Temos aqui a pergunta do nosso participante aqui online, é o Adolfo Rene Cordeiro. Ele pergunta, com a sinodalidade, poderá ocorrer uma divisão da igreja que compõe os tradicionais que querem seguir a corrente tridentina, em contrapartida com a igreja progressista atual? Muito bem. Obrigado, viu, Adolfo, pela pergunta. Vê se eu entendi direitinho, senão pode voltar. A divisão, né? Será que a igreja sinodal pode acirrar ainda mais, evidenciar ainda mais as divisões entre tradicionalistas, progressistas? Aqui eu acredito que o caminho para a gente poder viver essa resposta é saber qual é o princípio da sinodalidade. O princípio não pode ser eu, na minha vontade, no meu desejo, nas minhas particularidades, mas o princípio que faz a sinodalidade acontecer e a concretiza em vista da comunhão é justamente isso, aquilo que os documentos da CNBB recorrentemente vêm falando, partir de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, qual é o Cristo com o qual eu faço a experiência? Se é o Cristo do Evangelho, se é o Filho da nossa irmã Maria, tenho certeza que não vai acirrar as divisões. Mas aí vem a importância de que nas nossas discussões, na nossa forma de apresentar Jesus, a gente tenha aquela clareza que Jesus teve também ao longo dos seus 3 anos de vida pública. Se a gente fosse comparar assim, o RH de Jesus não era muito bom não, né, gente? Para ver a turma dos 12, né? Especificamente, né? Tanta coisa que aconteceu. Mas Jesus até o final permaneceu com Judas. Quando Judas saiu ali do cenáculo, Jesus não agarrou, não segurou para que Judas não fizesse o que ele fez. Então, às vezes, para que a gente possa viver a sinodalidade, vai exigir de nós, antes de pensar nessas divisões, quais as renúncias que eu estou disposto a fazer para que a comunhão aconteça. Eu acho que é aí que está a diferença.
Quais as renúncias que eu sou capaz de fazer e estabelecer em nome da comunhão. Isso não é perder a identidade e nem vender-se a si próprio, mas é buscar realmente aquilo que nos une a partir do Evangelho. Então a verdadeira sinodalidade supera tudo isso e coloca em prática aquilo que está no Evangelho de Mateus. Vós sois todos irmãos e irmãs. E quem tem irmão sabe, não é tudo igual, é diferente. Tem gente que é birrento, tem gente que critica, tem gente que briga à toa. Irmãos. O céu que Deus promete para você, também promete para aquele que você tem como inimigo. E pode ser que a gente encontre lá um dia, né? Então, assim, é o princípio que eu acho que faz toda a diferença. Se parte do Cristo do Evangelho, não corremos esse risco. Mas eu insisto nisso. Quais as renúncias que eu estou disposto a fazer para que, de fato, a sinodalidade aconteça? Às vezes, nós, como padres, o jeito de conduzir, de repente, a paróquia, de motivar os conselhos, de organizar as estruturas. Qual é o princípio disso? Né? É o que eu penso, não sei se eu entendi direito a pergunta. Obrigado, viu, Adolfo? Andrade, ele diz: nossa igreja possui uma riqueza vasta de documentos sinodais, como foi dito. O que o sínodo vigente e o Papa Francisco espera de nós, cristãos, inseridos num tempo de redes sociais, de polarizações, de muitos desafios pastorais e de uma sociedade, pessoas indiferentes e individualistas? O que o Papa Francisco espera de nós? Na exortação Evangelii Gaudium, vale a pena a gente conferir esse número lá. Número 50. O que o Papa Francisco diz? Cuidado com o excesso de diagnóstico, sem propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Palavras do Papa Francisco. Número 50 da Alegria do Evangelho. Cuidado com excesso de diagnóstico, sem propostas resolutivas e realmente aplicáveis. E aí o Papa, e talvez ajude a responder essa questão, nos apresenta um itinerário, então. Qual é a contribuição que o Papa oferece, que a gente também pode contribuir para compreender melhor a sinodalidade, como o Papa Francisco espera de nós? Primeiro, discernir a sinodalidade evangelicamente. Ver como Jesus vivia, como ele caminhava com os seus apóstolos, com as pessoas que ele encontrava ao longo do caminho. Depois, diz o número 50 da Evangelii Gaudium, por meio de um olhar discipular, por meio de um olhar discipular, nutrido pela luz e pela força do Espírito Santo. Olhar discipular. Talvez o Papa Francisco nos ajude a olhar melhor as coisas a partir do olhar de Jesus. Me permita rapidinho dar um exemplo que me veio agora à mente. No Evangelho segundo São Lucas, na negação de Pedro, há um detalhe exegético que só São Lucas traz para a gente. Está no capítulo 22 de São Lucas, nessa perspectiva do olhar que o Papa Francisco fala no número 50 da Evangelii Gaudium. Que diferença é essa? Há dois verbos em grego para falar do olhar, e somente em 2 lugares na Bíblia aparece esse verbo nos Evangelhos. Um desses lugares é no capítulo 22 de São Lucas, que mostra mais ou menos assim. Pedro estava aqui, ele nega Jesus, dá mais um passo, nega Jesus, dá um terceiro passo. Na terceira vez que Pedro nega Jesus daqui, quando Pedro olha para o lado, só São Lucas conta isso. Quando Pedro vira assim do lado, quem está passando coladinho perto de Pedro? Jesus carregando a cruz. E Pedro olha para Jesus, fitou os olhos em Jesus. Só em outro lugar no Evangelho aparece o verbo tal e qual nesse momento. A primeira vez que Jesus viu Pedro, qual que é a moral da história? Mesmo tendo acabado de negar, o olhar de Jesus para Pedro permanece o mesmo. E é isso que faz Pedro chorar. E talvez é esse olhar que Judas não viu. E talvez seja esse olhar que a gente precisa reencontrar. Esse olhar que reconstrói e reconfigura a vida. O olhar da sinodalidade, que nos coloca, nos devolve para o caminho. Então, acho que é isso que o Papa Francisco espera da gente. Que a gente olhe realmente nos olhos de Cristo e na íris do olhar do Santíssimo Redentor, enxergar o povo de Deus. Aqueles que nós chamamos de irmãos e irmãs. E aí eu insisto, algo em nós precisa mudar também. Não é pensar somente fora, nas estruturas. Acho que chegou o tempo da gente encarar isso de forma mais sincera, né? Quais as mudanças em nós
para que as estruturas que nós habitamos também sejam transformadas. No meu entendimento, é a grande contribuição do Papa Francisco. E ele faz isso, né, gente? Quem já teve a graça de se encontrar com o Papa, o danadinho, olha assim nos olhos e chama até pelo nome. Na visita ad limina, o testemunho dos bispos tem sido esse. O Papa conhece, assim, e chama pelo nome, né? Eu penso um pouco assim. Obrigada a pergunta. E a Carmen, com a sua participação. Bom dia, Padre Patrick. Estamos aqui emocionados, viu? E eu tenho uma pergunta e 2 comentários, tá? Primeira pergunta é de Georgina. Como fazer para que leigos e leigas possam aprender com Maria, que foi a primeira leiga a ser uma igreja sinodal e ser menos clericalistas? Vemos muitos leigas, querendo ser mais que o padre e até mesmo do que o Papa. E esquecem que o segredo é caminhar juntos e não querer se aparecer mais do que o outro. Muito bem, Georgina, obrigado, viu? Novamente, né? A questão do clericalismo. A gente estava lá no Regional Leste 2, isso já faz uns 3 anos. E o bispo de Itabira, Coronel Fabriciano, Dom Marco Aurélio Gubbiotti, ele fez um comentário que eu achei assim, muito interessante na ocasião. Diante das reclamações, e que são inúmeras, né? No cafezinho a gente conversava, eu falei assim, meu Deus do céu, parece que, acho que nunca como hoje se falou tanto do clericalismo, nós padres que nos esforçamos para superar isso, a gente também escuta toda hora, isso assim vai trazendo um cansaço também no coração, a gente vai tentando mudar esse caminho, né? Aí o Dom Marco Aurélio Gubbiotti disse assim, ó, não esquece que o seu padre também é ser humano, viu? E ser humano a gente conquista também com a conversa, não tenha medo de chegar perto do padre para conversar. Mas às vezes aí vem do outro lado, a gente acaba colocando certas muralhas de proteção que acabam afastando o povo de Deus. E aí eu penso que o caminho para superar esse clericalismo, que, como eu disse, não é uma classe, mas uma mentalidade, uma cultura, a gente precisa trilhar um caminho curto, longo e médio prazo. A curto prazo, o que a gente precisa fazer? Isso o Papa Francisco tem feito. Redescobrir, de fato, quem é o presbítero para uma igreja em saída. Então, pensar realmente, a partir de todo o magistério do Papa Francisco, qual é o perfil, por assim dizer, do presbítero hoje, para colocar em prática essa igreja em saída. Então, aí vem aquelas características que a gente já disse, mas a principal delas vem do encontro pessoal com Jesus Cristo. E aí vem a segunda iniciativa que eu penso, a médio prazo, que é possível a gente fazer. Enriquecer um pouco mais os nossos seminários também, de um caminho espiritual. Psicólogo é importante demais, sobretudo nos dias que a gente está vivendo. Muito importante. A gente, né, irmão Alain, lembra Maria Ângela, aqui em Aparecida, a vida toda a gente teve essa graça, tanto da congregação como da igreja, de um acompanhamento psicológico de qualidade. É muito importante. Mas o diretor espiritual faz muita falta, sabe, gente? A espiritualidade. Então, talvez a médio prazo, recuperar realmente a razão de ser do ministro ordenado. Sobretudo nós, padres diocesanos, quando nós chegamos na paróquia, eu sei que está sendo gravado, mas depois eles vão cortar isso, se Deus quiser, né? Assim, a cobrança que a gente tem quando chega na paróquia, o que é? O balancete tem que estar certinho, no dia 10 lá na cúria, tudo arrumadinho, o bispo vai lá, celebra a crisma, depois de vez em quando aparece, para ver se está tudo certo. Então, se não tem nenhum problema moral ou financeiro, a gente é quase esquecido, morre sozinho lá, nem transfere a gente, né? Então, e aí a espiritualidade vai nos ajudar realmente a redescobrir o nosso próprio ministério, e depois a longo prazo, e aí o Papa Francisco também trabalhou nisso, a ratio fundamentalis, a formação presbiteral, né? E o jovem que vai para o seminário saiu das nossas comunidades também. Como é que a nossa comunidade não está alcançando esse jovem também? Então a gente precisa rever a nossa própria pastoral vocacional, né? E como a gente tem acompanhado esses processos. E rezar para a gente, né? Porque não é fácil não, viu, gente? Eu acho que de ambos os lados, né? Mas é uma doença, né? É uma realidade difícil que a gente enfrenta, desse centralismo, desse clericalismo que acaba sufocando as inspirações e as intuições que o Espírito pode suscitar na igreja, às vezes encontra a muralha de um coração que não é presbiteral no sentido estrito da palavra, né?
É um pouquinho do que eu penso. E agora, obrigada. Carmen, os comentários. Isso. O primeiro comentário foi uma colocação que o senhor fez, né? E foi de Patrícia. E ela colocou: os pobres querem ser ouvidos. E outro é um elogio de Georgina, essa nossa colega que acabou de fazer a pergunta. Esse congresso está maravilhoso demais. Os palestrantes foram escolhidos muito acertadamente. Essa manhã de muito aprendizado ficará marcada. Louvado seja Deus! A Célia e o padre Patrick estão muito inspirados e nos motivam muito para viver e crescer nessa sinodalidade, caminhando em direção à pessoa de Jesus Cristo. Obrigada. Acho que em nome da Célia também eu posso dizer, né? Célia é uma amiga muito querida, e a gente já trabalhou junto em outros momentos, né? Acho que é um desafio grande também para a gente, né, Célia, diante de um tema tão atual, tão importante, mas nós desejamos aqui, né, na nossa partilha, além de despertar ainda mais esse interessante, mas sobretudo dizer que é real e é possível a gente viver esse caminho que o Papa Francisco nos apresenta. Muito bem, né, gente? E presencialmente, acho que nós também queremos dizer louvado seja Deus, né? Pela nossa igreja, pelos nossos assessores, por esta manhã. Temos mais alguma coisa? Temos sim. Padre, bom dia, sua bênção, tudo bem? Primeiro, parabenizá-lo pela bela explanação que o senhor nos fez, que nos enriqueceu muito. Mas eu tenho uma pergunta. Sim. A nossa igreja no Brasil, caminhando nesse olhar sinodal junto com Maria, como podemos fazer isso dentro da nossa sociedade polarizada que nós temos hoje na nossa sociedade? Um dos âmbitos importantíssimos da evangelização, a presença pública da igreja na sociedade. Aquilo que no ano do laicato a gente partilhou muito, né? Para ser sal da terra e luz do mundo, a gente precisa mais do que nunca voltar aos princípios, né? Qual é a motivação que me lança ao encontro da sociedade, né? E a legítima motivação para quem deseja ser sal da terra e luz do mundo, como Cristo nos pede, vem dessa experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. E talvez a gente precise, então, favorecer tanto para o clero, para todo o povo de Deus, batizado como um todo, né? Experiências que nos ajudam, de fato, a compreender de forma adequada a doutrina social da igreja. Lá na CNBB, a gente vive isso todos os dias, acusações das mais diversas, né? E aí eu acho que vem essa importância e urgência da gente redescobrir a doutrina social da igreja, por um lado, e, por outro lado, a gente não se intimidar e nem recuar diante dessas agressões, mas para que a gente veja nisso também uma oportunidade de ajudar aqui a verdadeira compreensão daquilo que o Papa Francisco diz sobre a dimensão social do Evangelho possa acontecer a partir dos princípios corretos, a partir da motivação correta. É urgente a presença pública da igreja na sociedade. Não basta acordo diplomático, como a gente tem o Acordo Brasil-Santa Sé, mas é preciso implementar isso, favorecendo esses espaços de formação, de escuta e de vivência, como a nossa vereadora dizia, agora há pouco, na partilha com a Célia. É um pouquinho daquilo que eu penso. Bem. Padre Patrick, sua bênção. Bem. Eu vou, assim, começar um pouquinho sobre Maria Irmã. O tema, né, eu fiquei um pouquinho meio... Eu tenho ela como mãe e rainha, mas Maria é irmã, caminha junto, caminha com a gente. Mas a minha pergunta, a minha fala, eu quero falar um pouquinho sobre o que o Papa, logo no seu início, do seu papado, né? Caminhar, edificar e confessar. Os padres progressistas, eles não são muito de incentivar o povo ao confessionário. Eu falo porque eu fiquei afastado muito tempo da confissão. Passou um padre pela minha paróquia que ele trabalhou muito a catequese. Nos ajudou muito. E eu voltei ao confessionário. Eu penso que todos nós, casais, principalmente, casados, família, precisam de voltar ao confessionário. Caminhar com Maria juntos, sim, rumo à libertação, mas reconhecer que nós erramos, machucamos as pessoas. E preciso de reconciliar. Então, quando vou ao confessionário, eu reconheço que realmente eu preciso. E sem confessar não dá como acertar. Pedro voltou. Judas
seguiu o caminho, outro caminho. Eu participei muito tempo e sou militante do movimento Fé e Política. Então, eu falo isso porque o movimento não incentiva a gente a buscar mesmo essa reconciliação com Deus e com o irmão, caminhar juntos. Então, o Papa, né, colocou caminhar, edificar e confessar. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi, na Sexta-feira Santa, o Papa acabou, não sei se foi a missa, ele foi para o confessionário. Eu fiquei muito emocionado, muito feliz. E eu pensei, a igreja precisa de retomar esse papel importantíssimo para a reconciliação de nós com Deus e com nós mesmos, para caminhar juntos rumo à libertação. Salvação e libertação. Um complementa o outro. Os riscos, né, para edificar. Acho que é um risco muito grande. Então, a gente caminhar com a irmã Maria, rumo à terra prometida, que vai ser até o fim da nossa vida, mas sem uma entrega à oração, né, que eu realmente conversar com Deus. Eu fiquei muito feliz de todos os palestrantes que falou sobre a visita de Maria e Isabel. É uma visita para servir. E muitos de nós queremos o poder pelo poder, não pelo serviço. Fazer com amor. O temor não é ter medo, é fazer por amor. Como Cristo fez tudo por nós. Eu não sei se eu perguntei ou se eu exclamei alguma coisa. Não. Seu nome é? Ailson, sou de Irupi, do interior do estado do Espírito Santo. Pois é, meu irmão. Duas coisas importantes. Primeiro, muito obrigado. Quando o Papa fala de confessar, ele fala de professar a fé em Jesus Cristo. Confessar Jesus Cristo. Pelas opções que nós fazemos, pelo testemunho de vida. E essas opções devem mudar as estruturas. Agora, falando especificamente do sacramento da confissão, o grande motivo, o grande incentivo, vem do próprio Evangelho, que é muito importante. E aí os redentoristas, os missionários fazem isso muito bem, a preparação para uma boa confissão, né, para que a gente possa realmente confessar. Mas o que eu percebo em alguns momentos é que é uma desvalorização do sacramento da penitência pela procura recorrente ao sacramento, fazendo da confissão uma poda, né? E quem mexe com a roça sabe, quando eu podo, o broto vem mais forte, então eu preciso arrancar pela raiz das situações. Então a gente precisa se preparar realmente, né? E um bom exame de consciência ajuda para viver o sacramento da reconciliação. Mas a confissão de fé, ela é decisiva. E aqui me permita citar uma obra do cardeal Ratzinger, 78, Fé e Futuro. Livrinho pequeno, são 3 palestras que o Papa deu naquela ocasião, onde ele fazia prospectivas de como seria a igreja no futuro. A imagem que o Papa Bento XVI trazia ali era do pequeno rebanho, da pequena comunidade que professa a fé em Jesus Cristo, independente das situações adversas. E aí, por conta do tempo, eu vou deixar uma tarefinha de casa. A história da perfeita alegria de São Francisco de Assis, vocês lembram dessa história? A perfeita alegria, né? Está lá São Francisco e Frei Leão, numa tarde de inverno, correndo para chegar dentro de casa. Frei Leão vai na frente. São Francisco, vem cá se você quer saber o que é a perfeita alegria. E vai dizendo uma série de coisas. Se a gente tivesse a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, por obras e exemplos levar a Jesus, isso ainda não é a perfeita alegria. Nem se a gente ressuscitar os mortos, nem se a gente falar todas as línguas. Aí o Frei Leão disse, mas o que é a perfeita alegria? Aí São Francisco vai dizer, nesse frio danado, quando a gente chegar lá no convento, batendo depressa, esperando entrar, e se o porteiro disser, não conheço vocês, e não abrir a porta, e se eu não perder a paz, isso é a perfeita alegria. Dependente das circunstâncias, independente da porta fechada, cultivar essa paz para confessar Jesus Cristo na confusão do mundo, né? Aí vem a expressão paz e bem, é o que eu desejo para vocês, na hora que os ponteiros apontam para o infinito. Paz e bem. Obrigado. Toda a paz, tudo de bom e todo bem ao nosso querido Padre Patrick também, né? Que riqueza.